Feliz 2024 para todos. Que bom estarmos juntos. Começando um ano, as minhas férias foram passadas com a família, cuidando da saúde e ao mesmo tempo buscando a Deus, para que nós tenhamos um ano de 2024 que seja o melhor ano da nossa vida. Eu sei que você não é diferente de mim, e você tem lutas, desafios, pressões como eu tenho, mas o que faz a diferença entre alguém em relação a uma outra pessoa não é porque somos melhores naturalmente, mas porque Deus, quando entra na nossa vida, faz de nós pessoas melhores, mais fortes, mais preparadas para aquilo que Deus tem para nos dizer. Queria fazer mais uma oração, podemos assim mesmo, em pé? Senhor, queremos continuar aqui ouvindo a Tua voz. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que precisamos entender. Não existe impossível para o Senhor. Cada pessoa que está aqui tem uma história, uma vida. O Senhor tem acompanhado as noites de choro e as noites de alegria. As noites quando o sono não vem e as preocupações tomam conta. Mas o Senhor é Deus. O Senhor pode tudo, o Senhor sabe tudo. E se estamos aqui nessa manhã, há um propósito, porque não estaríamos aqui se o Senhor não nos influenciássemos, ou nos influenciasse a estar. E se aqui estamos pelo Teu convite, sabemos que o Senhor terá algo para nos dizer. Apesar de sermos diferentes, o Senhor consegue pegar a mesma mensagem e falar aos corações e ao nosso coração de uma maneira diferenciada e personalizada. Faz isso, por favor, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Se você tiver a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Deixa eu fazer uma introdução aqui antes. Vou falar uma coisa bastante séria para vocês. Muito séria, de verdade. Eu tenho feito algo durante a minha vida e nessas férias eu fiz um pouco mais. Eu gosto muito, e eu não aconselho a todos, mas eu gosto muito e me especializei, e continuo me especializando, e continuo estudando. Tenho muito que aprender, mas tenho estudado muito ao longo da vida a palavra de Deus. E tenho, por chamado de Deus, cada pastor, cada cristão tem um chamado, um perfil, uma forma em que Deus o chama para atuar. E eu tenho sido chamado para duas coisas. E uma delas é interpretação bíblica. Como interpretar os textos bíblicos. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você já saiba. Se sabe, vou confirmar o teu raciocínio, se não. Todas as religiões, e existem muitas religiões, eu estou falando só do mundo cristão. Existem muitas denominações religiosas hoje. Por que que temos uma mesma Bíblia, temos o mesmo Deus, temos talvez as oportunidades semelhantes de estudarmos a Bíblia? E por que existem tantas religiões, tantas formas de pensar? E a resposta é simples, especialmente pela maneira como se estuda a Bíblia, pelo método, pela forma, pela estratégia que se estuda a Bíblia. E aonde está a razão principal de tantas divisões no cristianismo? Nos textos da Bíblia que nós, teólogos, consideramos e os tratamos como textos difíceis.
Existem textos na Bíblia que são claros, que são fáceis de entender. Você lê e você entende. Mas existem textos na Bíblia que não são simples de você ler e imediatamente já entender. Porque, por exemplo, existem tantas doutrinas diferentes em relação ao que acontece com o homem quando ele morre. Alguns dizem, morreu, acabou. Morreu, está dormindo. Morreu, a alma sai. Morreu, o espírito sai. Morreu, não sabe de nada. Não, morreu, está no céu. Morreu, está no inferno. As almas e os espíritos vão para o céu. Quando Jesus voltar, alguns dizem, vão entrar no corpo de volta com a ressurreição. Existem muitas diferenças de raciocínio, estou dizendo em uma doutrina. Existem pessoas que entendem que podemos orar direto a Deus, outras entendem que temos que ter intercessores. Alguns entendem que Deus dá um livre-arbítrio, que você decide aquilo que Deus oferece, te diz o que você deve fazer, o caminho que você deve andar. Outros acreditam que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Alguns entendem que os 10 mandamentos ainda vigoram. Outros entendem que Deus aboliu, que estamos na nova aliança. E a nova aliança não existem mais os mandamentos, dentre eles o sábado. Alguns interpretam que os princípios de saúde do Antigo Testamento são válidos, e outros dizem, não, Jesus purificou todos os alimentos, agora não há problema em comer o que você decidir. Queridos, essas coisas no passado eram assuntos que nós, os teólogos e mesmo os estudantes da Bíblia, sabiam com facilidade explicar e resolver. Hoje as coisas não são assim. E eu tenho ouvido palestras, podcasts, de pessoas defendendo a sua fé, de uma forma, eu posso dizer, entre aspas, até de forma brilhante. Mesmo naquilo que, na minha ótica bíblica, eu entendo que não deveria ser interpretado assim. As pessoas têm interpretado dentro do seu método, dentro da sua ótica, dentro da sua visão, textos bíblicos, e que hoje, mais do que nunca, e eu estudo a Bíblia há muitos e muitos anos, mas mais do que nunca eu percebi, especialmente nas minhas férias agora, que se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não buscarmos o conhecimento bíblico, se nós vivermos um cristianismo de uma maneira superficial, nós não conseguiremos avançar na fé, avançar no crescimento, avançar na santificação. Eu confesso a vocês que eu nunca fiquei tão impressionado na minha vida como fiquei nessas minhas férias ao ver algumas palestras. Eu fiquei impressionado com a capacidade de explicar algumas coisas da Bíblia que não poderiam ser explicadas daquela forma, mas eu percebi que praticamente é impossível, por uma pessoa que não estuda a Bíblia, é impossível ouvir algumas coisas que eu tenho ouvido e conseguir contra-argumentar. Eu fiquei impressionado nesse período, e eu pensei bastante, e percebi que se há alguma coisa que nós temos que fazer no ano 2024, é estudarmos a Bíblia. Eu não sei exatamente, Igreja do Brás, vocês sabem que eu sou pastor do Brás e do Belém. Eu sei que o Brás tem algumas características, onde os membros, alguns moram perto, mas uma grande parte moram longe da igreja. E nós temos um foco maior no sábado pela manhã. Eu não sei se de forma direta ou de forma indireta, virtual ou presencial, nós temos que achar um caminho para estudarmos a Bíblia, porque as pessoas estão estudando muito a Bíblia, para defenderem aquilo que acreditam. E volto a dizer,
Estou falando isso não com arrogância. Vocês sabem quanto eu já estudei ao longo da vida, sabem a minha idade, sabem quantos anos eu estudei, sabem a minha formação. Eu faço isso a minha vida inteira e digo para vocês, não é fácil olhar para aquilo que eles falam e entender que aquilo não vem de Deus se você não estudar a Bíblia. Não é possível. Eu fico ouvindo e tentando me colocar de forma imparcial em relação àquilo que eu estou ouvindo, para tentar não ir com ideias pré-formatadas, pré-concebidas, com aquilo que já conheço. Eu tento abrir minha mente para entender aquilo que está sendo falado, para ver se há base bíblica, mas não há base bíblica. Mas a sutileza das respostas, das interpretações, estão cada vez mais sutis, e não existe possibilidade de entendimento sem Bíblia. Estou falando isso, não faz parte do meu sermão, mas como uma introdução para o ano de 2024. Eu estou com o desejo de montar talvez a parte da tarde, aqui ou no Belém, ou revezando, talvez uma classe especial de estudos mais profundos da Bíblia. Estou pensando em fazer isso, não sei, ainda vou oferecer isso às duas igrejas, e ver se existem pessoas que querem realmente estudar a Bíblia, querem realmente sentar, abrir a Bíblia, entender como se interpreta a Bíblia, usar todos os recursos possíveis, usar a história, a arqueologia, línguas, geografia, cultura, usar os recursos que hoje temos à disposição para procurarmos entender o momento em que o profeta de Deus foi inspirado, qual era a intenção dele ao escrever, para quem escreveu, por que escreveu, qual era a situação socioeconômica, política, enfim, para conseguirmos nos aproximar o máximo da intenção do autor inspirado, e aí interpretarmos a Bíblia da maneira certa, e aí termos cada vez mais a confiança daquilo que estamos vivendo e seguindo. Não sei se vocês enxergam como eu, que estamos vivendo num momento desafiador. Enxergam? E eu não estou preocupado em criticar ninguém, estou preocupado em que nós saibamos por que somos o que somos, porque acreditamos no que acreditamos, porque pregamos o que pregamos. Não cabe mais no mundo de hoje vivermos uma fé superficial. E eu comecei a me perguntar o quanto daquilo que eu acredito eu realmente sei explicar. O quanto aquilo que eu digo que acredito, que entendo como uma doutrina, como ensinamento, o quanto eu realmente sei explicar. Sei abrir a Bíblia, sei pegar os textos bíblicos, sei dar a razão pela qual acredito no que acredito, sigo aquilo que sigo. Em geral a gente faz isso porque alguém explicou, fez sentido, ou meus pais seguiram, ou enfim. Vamos conversar com calma depois, mas ponha na sua mente esse objetivo: estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia também através do guia da escola bíblica, de manhã. Mas coloque como prioridade começar a ler a Bíblia inteira. Uma vez, duas vezes, pelo menos uma vez por ano, a Bíblia inteira. Hoje temos na Casa Publicadora Brasileira os comentários bíblicos que te ajudam a estudar a Bíblia com mais profundidade. Temos a lição da escola sabatina. Que Deus abençoe. Vamos ter um ano diferente, vamos ter um ano focado na palavra de Deus, e isso se refletirá na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa disposição para vivermos e andarmos numa direção segura, segundo aquilo que Deus tem preparado para nós. Quero agradecer mais uma vez o pessoal do louvor e dizer mais uma vez o quanto vocês me fazem bem. Eu gosto muito do louvor aqui do Brás.
Que Deus os abençoe. Eu já achava que não ia gostar mais de música na vida. E voltei a gostar depois que eu vim para esse distrito. Que Deus abençoe. Falo até com emoção, com alegria. E hoje eu tinha 2 aqui na frente, você no piano, bateria, e vocês conseguem manter qualidade, espiritualidade, e isso me traz muito bem-estar. Vamos estudar? Capítulo 12. Essa é uma das histórias que nós conhecemos, mas era difícil de pregar e mais difícil de viver. Dentre as formas que gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de estudar a vida dos homens e mulheres que andaram com Deus. E o objetivo é entendermos como eles conseguiram, como eles venceram, erraram, acertaram. Por que erraram? Como acertaram? Alguns desistiram, outros recomeçaram. Muitos são os modelos bíblicos. E eu preciso entender cada vez mais como esses grandes homens fizeram as coisas que fizeram. Em cada época da história, vocês sabem que a Bíblia, ela é um livro que abrange 4.100 anos de história. Desde a criação até o apóstolo João, que morre perto do ano 100 da nossa era. Ok? Então, nós temos 4.100 anos de história. Deus sempre teve os seus representantes. Mesmo no mundo que acabou cedendo para os raciocínios do mal, mesmo nós estando dentro de um grande conflito, ao longo da história, Deus teve os homens e mulheres que o representaram, dentro da sua geração, dentro da sua cultura, dentro dos seus desafios. Não foi fácil para ninguém. Se você ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar um personagem bíblico deitado na rede, tranquilo, sem provações, sem lutas, sem desafios. Não vai encontrar. Porque quando nós tomamos a decisão de andarmos com Deus, estamos indo na direção contrária àquilo que de alguma forma esse mundo nos impulsiona a ir. Quando Adão e Eva entregaram para Lúcifer o planeta Terra, ele teve a liberdade de realizar inúmeras coisas nesse mundo, para fazer desse mundo um mundo que pudesse ter informações que entrariam pelos 5 sentidos, que impulsionariam o ser humano a viver longe de Deus e não perto dele. A própria natureza carnal que nascemos, porque não nascemos como Adão antes da queda. Adão tinha natureza espiritual preponderante, nós não. A nossa própria natureza humana carnal, ela já naturalmente, quando nascemos, ela já não quer Deus, ela já não gosta das coisas de Deus. Por natureza não gostamos de ler a Bíblia, não gostamos de cantar, não gostamos de estudar, não queremos entregar o eu, não queremos mudar em nada. A nossa natureza carnal, ela nos leva para uma direção de sofrimento, mas por instinto preferimos insistir nessa direção a mudarmos. Mas a Bíblia mostra como é que esses homens e mulheres conseguiram dar um passo na direção de Deus, conseguiram dar um passo na direção de se entregarem e de viverem uma vida diferente, feliz, com sentido para a vida, com a certeza do hoje e do amanhã melhor, com a certeza da salvação, mas no mundo inseridos, pressionados, criticados, sendo na maioria das vezes a minoria. Abraão é um desses homens. Abraão é um personagem aceito pelo islamismo, pelo judaísmo, pelo cristianismo. Abraão é considerado o pai da nação. Mas vamos entender um pouquinho o chamado de Abraão. Vamos entender alguns momentos que Abraão viveu.
E vamos tentar entender e tirarmos lições para a nossa vida. Uma pregação deve ser assim: você lê o texto, você interpreta o texto, você aplica o texto e você toma uma decisão no final, para seguir aquilo que você estudou. Capítulo 12, livro de Gênesis. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Depois vou colocar vocês no contexto, para entenderem isso. De ti, Abraão, eu farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, você vai ser uma bênção, Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, pela sua maneira de viver, pela maneira como eu vou andar com você e você comigo, pelos seus descendentes, pela tua família, pela nação que eu construirei através da sua descendência, você abençoará todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor. Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos de idade quando saiu. Vamos parar aqui por enquanto. Aqui está o chamado aparentemente simples para um homem. Qual foi o contexto? Por que Deus chamou Abraão? Por que Deus escolheu Abraão? Quais eram os objetivos pelos quais Deus o chamou? Em primeiro lugar, 30 segundos de resumo. Capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, está descrito a criação. Capítulo 3, descrito a queda do homem. Capítulo 4, Caim e Abel, onde Caim mata o seu irmão. Capítulo 5, genealogia de Adão e Eva. Do 6 ao 9, dilúvio. Capítulo 10, genealogia de Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé que saíram da arca. Capítulo 11, Torre de Babel, a torre que deveria passar as nuvens, símbolo de rebelião do povo que não aceitou e que não confiou na promessa de Deus, que Deus nunca mais destruiria a terra com dilúvio. Nesse contexto pós-diluviano, nesse contexto onde o ser humano recomeça após o dilúvio, ele volta a viver progressivamente do mesmo jeito que os antediluvianos viveram. Qual foi o ponto máximo do afastamento dos antediluvianos em relação a Deus? Está isso escrito em Gênesis 6, onde Deus fala assim, que os antediluvianos chegaram a um ponto de terem os seus pensamentos continuamente maus. Você já imagina viver, não sei, você como eu é um ser humano que ainda erra, erramos, não é? Ainda erramos. Qual é o sentimento que você tem como cristão quando você erra? Pode ser um erro pequeno. Qual é o sentimento que a gente tem? Não é de tristeza, não dá um mal-estar, uma sensação ruim. Se você falou mais alto, se você brigou, se você xingou, se você no trânsito, não importa. Quando você volta à consciência, você fala, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi assim? Por que eu não fui humilde? Por que fui orgulhoso? Por que não deixei passar aquela situação? E quando você comete algum tipo de erro, você se sente mal. Agora imagine um ser humano, aonde Deus deu 120 anos antes do dilúvio, para que ele pudesse ouvir a pregação de Noé, e a Bíblia diz que o pensamento deles era continuamente mau, 24 horas por dia sem Deus. Eu quero lembrar vocês, que o conceito de vida para Deus é Cristo. O apóstolo João, na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem vida. Jesus disse em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.
João 14, Jesus diz: eu sou o caminho, versículo 6, a verdade e a vida. Ele é a vida. Vida não é só respirar, andar, cérebro funcionando, coração batendo. Na ótica divina, para eu ter vida, eu tenho que ter Cristo. E você, ao viver a sua vida, por mais que você faça o que quiser fazer, sem Cristo você não tem vida. Imagine viver 120 anos, sem um segundo Deus na mente e no coração. Assim eram os antediluvianos. Por isso veio o dilúvio. E Deus então vai reconstruir o mundo através de Noé, dos seus filhos. Mas progressivamente, especialmente através de um dos filhos de Noé, o Cã, algumas versões falam Cão. Os homens começaram a se afastar de Deus de novo. E a antiga Babilônia, porque a torre de Babel é a pré-formação de Babilônia, começou novamente a se desviar de Deus. E Deus então, ele planeja e ele cria uma estratégia. Qual estratégia? Deus então pensou: chamarei um homem e farei da descendência desse homem, construirei uma nação. E qual era o exemplo de Deus? Qual era o objetivo de Deus? Construir uma nação que pudesse ser um modelo para as outras nações, em todas as áreas. Deus então, ele chama Abraão e diz assim: Abraão, eu preciso que você saia da terra que você está, porque eu preciso colocar você num lugar geograficamente favorável para o meu plano. Vocês sabem que na região ali de Israel, ali da Palestina, é um dos lugares mais estratégicos do planeta. Sempre foi. E na época da Bíblia, muito. Porque de uma forma geral, as nações tinham que passar por ali para fazerem o seu comércio e uma série de outras atividades. E Deus queria que a nação de Israel pudesse ser um modelo na maneira de se relacionar, na maneira de viver, na maneira de plantar e de colher, na saúde, no casamento, na educação dos filhos, na maneira de seguirem a Deus. Esse era o objetivo de Deus. Vocês sabem, as pessoas às vezes acham que a gente coloca a religião ou Deus em tudo, não é? Estudem a história. Estudem a história das nações ao longo de todas as épocas. Estude a história do Egito, da Babilônia, da Síria, Medopérsia, Grécia, Roma. Estude. Todas as nações tinham deuses. Todas. Para vocês terem uma ideia, quando uma nação vencia a outra, sabe o que eles faziam? Pegavam as estátuas, os deuses dessas nações vencidas, e traziam normalmente para dentro do santuário do seu Deus, para dizer assim: ó, nosso Deus é mais forte que o Deus deles. Vocês se lembram quando Nabucodonosor invade Jerusalém? A Babilônia invadiu por 3 vezes ali a região, no ano 605, 597, 586. E eles pegam todas as coisas do templo, tirando a arca que foi escondida, e levam para onde? Para dentro do santuário do Deus deles. Religião, ter Deus ou deuses, sempre foi uma realidade. Isso é algo inerente, sempre. Agora, qual era a diferença? Os deuses de todas as nações não eram como o Deus que nós temos, o Deus Criador, como nós temos na Bíblia. Esses deuses não se faziam conhecer, eles não demonstravam amor, eles não se relacionavam com os seus adoradores. De forma geral, a adoração era feita através de sacrifícios. Os pais sacrificavam e queimavam os filhos e as mães para acalmarem a ira desses deuses, para que em resultado de acalmá-los, eles pudessem dar para eles o alimento através da colheita, a chuva no momento certo. Completamente diferentes do Deus da Bíblia. Mas as nações acreditavam nisso. A Babilônia tinha um panteão de deuses. A Grécia, quando Paulo foi pregar, Paulo viu a quantidade de deuses que os gregos tinham,
Se lembram quando ele tem ainda um altar para o Deus desconhecido, e Paulo usa esse Deus desconhecido para pregar sobre o Deus verdadeiro? Sempre houve. E Abraão agora era chamado por Deus para que pudesse mostrar para as nações quem era Deus. Porque nós somos, queiramos ou não, o resultado daquilo que acreditamos. A maneira como você enxerga a vida, a maneira como você lida com a vida, traz impactos para você. Se para você o dinheiro está em primeiro lugar, a sua vida vai viver em função disso. Se para você a fama está em primeiro lugar, você vai viver em função disso. Se você quer ter poder, você vai viver em função disso. Estou dizendo de forma geral, nós somos o resultado, nós somos impactados, influenciados por aquilo que nós acreditamos. E a maneira como acreditamos em Deus vai nortear, vai apontar a direção do nosso estilo de vida. Por que a gente fala de doutrinas? As pessoas falam assim: não tem problema naquilo que você acredita, o importante é que você seja sincero. Tudo bem, a sinceridade tem o seu lugar. Mas dependendo daquilo que eu acredito, isso vai impactar. Por exemplo, se eu acredito, e eu não estou criticando, estou só usando como exemplo. Se eu acredito que quando eu morro, meu espírito sai no meu corpo, e de alguma maneira eu vou reencarnar novamente, isso vai me influenciar a ter um estilo de vida de uma forma. Se eu acredito que quando morro posso ir para o céu ou para o inferno, isso vai influenciar meu estilo de vida, se eu creio realmente nisso. Não, mas se eu acredito que eu preciso ter cuidado com aquilo que como, minha vida vai ser de um jeito. Se eu não acredito, vai ser de outro. Se eu valorizo a família, minha vida vai ser de um jeito. Se eu não valorizo o casamento, vai ser de outro. Então as doutrinas, os ensinamentos não são simplesmente elementos para dizer essa é a minha religião. Aquilo que eu acredito me influencia. Se eu entendo que devo beber, posso beber e não há problema, vou ser afetado de uma forma ou de outra. Assim, as orientações de Deus, os princípios de Deus trazem impactos, resultados, produzem algo na minha vida. E Deus queria ensinar para o povo, através do exemplo, do modelo de nação. Alguns detalhes de Abraão. Primeiro, Deus chama Abraão para sair do meio da família dele. Por quê? Deus é contra a família? Não. Mas Abraão vivia num ambiente. Abraão vivia dentro de um contexto aonde a maior parte da sua parentela não acreditava no Deus verdadeiro. E Abraão não tinha nessa condição, além da questão da geografia, que eu disse que era algo que favoreceria a nação de Israel ser vista, Abraão não teria a liberdade de viver aquilo que Deus o estava chamando para viver. Uma primeira lição que Abraão nos dá: os ambientes que vivemos, nem sempre podemos controlá-los. Porque às vezes estamos num ambiente, por exemplo, da empresa, e você não pode simplesmente dizer, não venho aqui, se o ambiente não for favorável. Mas naquilo que está nas nossas mãos, nós temos que escolher aquilo que, aonde moramos, se estiver nas nossas mãos, aonde trabalhamos, aonde estudamos, com quem nos relacionamos, a maneira como vivemos. Não estou dizendo isso no sentido de diminuir pessoas ou de sermos melhores ou piores que elas, mas temos que avaliar se a maneira como estamos vivendo, no contexto que estamos vivendo, está permitindo com que você viva aquilo que Deus tem planejado para você. Não estou pregando que você deve se isolar, muito pelo contrário. Estou pregando que dentro do seu estilo de vida, Deus chama você a viver uma vida separada. Separada não é viver longe só. Separado é viver na direção em que Deus te pede. E se aonde você está vivendo, de alguma forma te impede de ser e de viver aquilo que Deus está te chamando, é algo que Deus
pode te ajudar a achar uma saída para isso. Quem já viveu em ambientes difíceis, desafiadores, sabe muito bem que muitas vezes você, como cristão, não pode nem dizer aquilo que acredita, porque as pessoas muitas vezes o diminuem, o desvalorizam, riem de você. Eu estava lendo alguns comentários a um líder de um podcast, e ele estava explicando um assunto que na minha visão era óbvio que não tinha base bíblica, era muito óbvio, mas ele explicava com convicção, é assim, assim, assim. E aí ele fez uma observação, e os outros fizeram um comentário no mesmo vídeo: como é que esses protestantes são tão cegos? Como é que esses protestantes são tão ignorantes? Como é que esses protestantes não enxergam quem é Deus? Com convicção. Por isso que eu disse, mas não estou os criticando, é aquilo que eles acreditam, aquilo que eles entendem como verdade. Mas ao mesmo tempo, se é aquilo que eu, da mesma maneira que eles, se eu também tenho a minha forma de viver, se eu também tenho uma forma de pensar que eu entendo o que é bíblica, Deus me chama a vivê-la, a despeito das situações que eu estiver inserido, sejam favoráveis ou não. Eu tive uma mãe, aliás, eu tenho uma mãe ainda, que quando eu era pequeno, todos nós, os filhos, quando chegavam em casa, minha mãe fazia a revista, né? Cheirava meus irmãos, eles são 10 anos mais velhos do que eu, mandava abrir a boca, respira, quero ver se você bebeu, se você fumou, revistava todos os bolsos, e aí se encontrasse alguma coisa, era a morte. Uma vez meu irmão, não sei se alguém deu um maço de cigarro para ele, ele nem fumava, ele guardou, quando chegou em casa, eu não sei exatamente, que eu era criança, mas a lenda diz que ele deve ter comido alguns cigarros, pela minha mãe, que era calma. Mas eu lembro que quando eu saía, alguns amigos diziam assim: você não vai fazer isso com a gente, você não vai fumar com a gente, você não vai beber com a gente. Sabe o que eu lembrava? Da minha mãe. Há na Bíblia um texto onde os homens não bebiam vinho, eram fiéis, mas não estavam seguindo a Deus, e eles não bebiam vinho porque o pai deles dizia: não, vinho não é bom para a gente. E Deus um dia fala assim: por que eles obedecem o pai deles, que não está errado, mas não me obedecem? As circunstâncias nem sempre serão favoráveis, mas olhe para os homens da Bíblia, e para Abraão não era diferente. E Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela, da sua zona de conforto, da sua vida estruturada, para ir para um lugar que Deus o chamou. E qual era o lugar? Deus não contou para ele. Porque se você recebe um convite hoje, Leandro recebe um convite assim: Leandro, você vai sair da IBM, é IBM? HP. Você vai sair da HP, porque eu tenho um novo desafio para você. Vai sair inclusive do seu apartamento. Qual é a pergunta natural que qualquer um faria? Aonde eu vou morar? Aonde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Quanto eu vou ganhar? Você aceitaria um emprego assim? Olha, sai, larga tudo, depois eu te digo que lugar vai ser, que empresa, quanto vai ganhar, você faria isso? Imagine Deus falando para Abraão: Abraão, sai da tua terra, não vou te dizer aonde, vou para uma terra, vou te mandar para uma terra boa, mas não vou dizer ainda. Como é que você vai viver? Deus não falou. Deus só falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, eu vou fazer de você uma grande nação. Sabe o que Abraão tinha como segurança? Sabe qual a única coisa que Abraão tinha como segurança? Fé. Abraão confiava em Deus. Abraão sabia que Deus jamais pediria para ele algo que fosse para prejudicá-lo, que fosse para inferiorizá-lo, que fosse para diminuí-lo, que fosse para acabar com a vida dele, com o futuro dele. Ele sabia que Deus não o chamaria para algo pior.
As pessoas hoje buscam uma fé que se adeque àquilo que elas querem, aquilo que elas precisam, aquilo que elas acham que Deus tem que dar para elas. Eu tinha um amigo que dizia assim: não, eu entreguei para Deus, agora quando eu preciso de uma coisa eu ponho Deus na parede. Ele dizia, eu sacudo a Deus e falo, agora o senhor tem que me dar, se eu não me entreguei. Eu ficava até arrepiado e mal-estar quando ele falava isso, como se Deus nos chamasse para algo pensando nele primariamente. Queridos, Deus nunca pede algo para você e para mim que vai ser pior. Deus nunca pede. É que na nossa concepção, na nossa maneira de raciocinar, dentro do nosso projeto de vida, dentro daquilo que a gente, de alguma forma, os cenários futuros que a gente monta, nós pressupomos que algumas coisas precisam acontecer para que essas coisas que planejamos, sonhamos, aconteçam. E quando Deus pede algo contrário àquilo que nós entendemos que Ele deveria pedir, isso nos traz impacto, porque parece ilógico, sem sentido. E nós olhamos para Deus e pensamos: Deus, por que você está me pedindo isso? E nem sempre é fácil. Uma coisa é obedecer sabendo por quê, exatamente por quê, o que vai acontecer. Outra coisa é dar um passo pela fé. Existe uma diferença entre fideísmo e fé. Alguns dizem que fé é pular no escuro. Fé não é pular no escuro, isso é fideísmo. O que é isso? Deus não pede que você acredite nele, que você tenha confiança nele, sem ele te dar evidências, sem ele de alguma maneira já ter transmitido para você algo que te dê a certeza de que mesmo sem entender tudo, você pode dar o próximo passo, que ele vai estar ali. Quando eu fui chamado para fazer teologia na idade que já estava, e não era novo, eu fugi de Deus, vocês sabem, alguns meses, porque eu pensava: como Deus vai me manter? Como Deus vai manter minha família, meus 2 filhos? Não tem como eu trabalhar, não tem como eu ganhar dinheiro. Como Deus vai me manter? Não tinha lógica. Eu sempre sonhei em ser pastor, mas quando Deus me chamou, não tinha como. Mas eu tinha evidências de como Deus já havia conduzido a minha vida, e como Deus havia conduzido a vida dos homens e mulheres da Bíblia. Eu duvido que qualquer um que esteja aqui nessa manhã já não tenha passado por algo, já não tenha visto algo, já não tenha se sentido liberto, curado, de alguma forma, para dizer aqui: eu sei que é Deus. Não estou falando de religião, mas de maneira ou de outra você já viu, já percebeu alguma manifestação de Deus. E se não percebeu nada, se não teve nenhum milagre, Romanos capítulo 1 diz que quando olhamos para a natureza, para os animais, para a vida, para aquilo que Deus criou, nós somos indesculpáveis em não acreditarmos em Deus. Entendem isso? Entregar o eu não é algo fácil. Deus chamou Abraão para entregar a vida, para fazer aquilo que Deus tinha planejado, e disse para Abraão: vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar as famílias da terra, e o seu nome será conhecido. Quando Abraão morreu, aos 175 anos de idade, que ainda viveu mais que a nossa geração, Abraão ainda uma nação ainda não tinha se formado. Abraão era conhecido, mas ainda não como é, longe do que é hoje. Abraão ainda não tinha, através dele, visto as bênçãos abençoarem as famílias, através especialmente de Jesus. Mas Abraão confiou que aquilo que Deus havia dito para ele iria acontecer. Tem muitas coisas para falar de Abraão, mas hoje eu quero falar isso que já disse, mas quero fazer um fechamento. Deixa eu dizer algumas coisas para você. E quando eu digo alguma coisa para você, eu sou meu laboratório primeiro.
Uma vez me perguntaram, eu terminei uma semana de oração, um menino, na parte da tarde, fizeram um programa para entrevista, assim, me fazer perguntas, e o menino levantou a mão no fundo e falou assim: olha, sua semana de oração foi ótima, viu? O senhor prega muito bem, o senhor fala muito bem, conhece muito a Bíblia, mas o senhor vive tudo isso aí que o senhor está pregando? Eu lembro da minha resposta: eu quero muito viver, e muitas coisas eu vivo, e outras ainda não vivo, não consigo. Mas eu luto a cada dia para viver. Erro, caio, levanto, mas há um alvo, há uma direção. O apóstolo Paulo diz isso claramente em Filipenses 3, quando ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as oportunidades que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nessa vida temos que ter alvos como marido, como mulher, como filhos, como estudantes, como profissionais, alvos no esporte, na saúde, alvos como cristãos, alvos como instrumentos de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que os homens e mulheres que foram chamados por Deus receberam um chamado e sabiam que esse chamado os levaria para o alvo que Deus tinha planejado em conjunto com eles. Abraão cumpriu a sua missão, combateu o bom combate. Daniel, José, Paulo, Pedro, Marta, Esther, Débora, Sara, Maria, cumpriram a sua missão, cumpriram o propósito, atingiram o propósito que Deus tinha de vida para eles. E o segredo desses homens e mulheres é porque aprenderam a andar com Deus todos os dias, perto dele, andando com ele. Abraão, Gênesis 17:1, Deus diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia diz que Abraão guardou os mandamentos, as leis de Deus, os estatutos, que Abraão fez o que tinha que fazer. Teve um momento de erro, sim, quando mentiu que Sara não era sua esposa, era irmã. Era uma mentira na metade, mas era mentira. Teve o seu momento difícil, mas o momento mais difícil da vida de Abraão, Abraão entregou o filho. Em Gênesis 22, não é meu sermão dessa manhã, mostrando que para ele Deus estava em primeiro lugar. Jesus, quando esteve aqui, ele disse em São Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem é você nessa manhã? Quem é o primeiro para você? Qual é o alvo principal da sua vida? Estou querendo que você pense comigo. Será que a maneira como você está vivendo, os alvos que você tem proposto no teu coração, estão te levando para onde você quer? Estão te dando paz no coração, sentido para a vida? Você se deita à noite para dormir, tem paz? Você dorme com a presença de Deus? Você acorda mesmo com as lutas, mesmo às vezes desanimado, sem forças, você prossegue, você combate o bom combate. É isso que Deus nos chama. Deus não espera que todos os dias acordemos 200%, sempre alegres, sempre motivados, sempre tudo bem. Não, tem dias que nós temos vontade de parar, de desistir, e às vezes nem sair da cama. A questão não é essa, a questão é: levantamos a despeito daquilo que estamos sentindo, prosseguimos a despeito daquilo que estamos sentindo no coração, erguemos a cabeça e damos passos na direção de Deus, para andarmos de acordo com aquilo que Ele nos chama a andar. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor que eu. Ah, você é pastor, é tudo mais fácil. Você pensa que é mais fácil. Tenho lutas como você, choro como você, tem dias que desanimo como você,
Todos somos assim. Alguns mais, outros menos. Mas eu acho que, de uma forma geral, todos temos algum tipo de luta. E que precisamos vencê-la. Cada dia, cada momento. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Vencer hoje. Superar aquilo que você não conseguia superar hoje. Nós vamos ter uma última música agora. Que tal entregarmos para Deus a nossa vida? Que tal colocarmos a Deus em primeiro lugar nesse início do ano? Estudarmos a Bíblia. Não é, Charles, meu amigo? Estudarmos a Bíblia cada vez mais, como você já faz, mas mais ainda, eu, você, cada um de nós, para que Deus seja o primeiro, para que andemos na presença dEle, e para que possamos enfrentar esse ano e viver esse ano, e sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. O grupo vai cantar. Vou estar orando ali no meu coração, e no final quero fazer uma oração, para que Deus seja o primeiro na nossa vida, e tenhamos um ano extraordinário. Que Deus te abençoe.